Agora, o desafio de mais um ano letivo, na companhia de um vírus que teima em permanecer ativo, as escolas modificam regras e antecipam cenários para criar um ambiente protegido, mas também favorável à aprendizagem. Fernando Magalhães, obrigado por estar aqui entre nós no programa Eclésia. Este é um período sensível, o regresso às aulas. Recordamos todo o esforço que foi elevado, que foi feito por professores e pelas escolas na altura em que estalou esta pandemia. Agora, há o receio dos pais de deixarem os filhos saírem de casa e regressarem à escola. Como é que a APEC e as escolas católicas têm tentado gerir esta situação? Vamos ver, não só estamos a recordar esse esforço, como estamos a reeditar em novas formas de adaptação que são naturais. É como dizia, uma questão sensível e de formas muito diferentes tomadas pelas famílias. Há famílias que veem este momento como um momento de mais fácil confiança, outras com grande incerteza, dúvida, alguns com pavor, com pânico. Portanto, há para todos os tamanhos e feitios. E aqui o indicador eu acho que tem que ser exatamente o nosso de escolas, que apesar dos naturais receios, apesar das naturais formas que também encaramos isto com adaptações que se impõem, impõe-se acima de tudo da nossa parte um olhar muito sereno, muito determinado, muito responsável, mas também confiante. E se não forem estes diferentes pilares a acompanharem-nos, nem vamos fazer o trabalho de jeito, nem vamos inspirar a natural confiança àqueles que têm por si só naturalmente uma grande confiança em nós, porque depositam em nós de tal maneira essa confiança que nos confiam diariamente os seus filhos, mas em todas as outras confianças associadas, que ademais com tanto ruído às vezes à volta e com tantas notícias cruzadas e com tanta forma que se diz do jeito A, do jeito B, acabam por baralhar as próprias pessoas e, portanto, naturalmente, criarem-lhes alguns sentimentos de insegurança. Temos que ser nós, de facto, desta forma serena, responsável, como eu dizia, determinada, mas dizia também confiante e confiada a fazermos esse caminho, porque senão não vamos fazer... As normas da DGS têm chegado em tempo útil ou de forma clara às escolas? Chegaram claramente neste momento muito mais em tempo útil do que no tempo lá de trás e convenhamos de uma forma muito mais também ponderada do que as primeiras. Mas vamos lá ver, tudo era muito estranho para nós e isto não alivia a responsabilidade dos decisores, não é? Mas tudo era muito estranho e diferente para nós e, portanto, é natural que tivesse havido hesitações, haverá sensibilidades diferentes. Enfim, se muita gente às vezes nos diz a nós, diretores de colégio, assim, não queria estar na sua pele, não queria estar na tua pele, eu, efetivamente, acho que todos temos de estar conscientes também que a pele dos decisores acima de nós, dos decisores dos serviços centrais, dos diferentes ministérios, das diferentes direções gerais de educação, de saúde, que seja, não é um papel fácil, seguramente não é. Temos é que saber fazê-lo depois em compreensão recíproca e em caminho conjunto. Houve coisas que nós, no remoto de 18 de maio, ou para a preparação do 18 de maio, da entrada do 18 de maio com o secundário e com a creche, ou no 1 de junho com o pré-escolar, depois com as atividades de tempo livres, tivemos que também chamar a atenção daquilo que nos pareceu que era absolutamente determinante chamar a atenção, porque havia coisas que não eram praticáveis. Nos primeiros cenários que se foram oferecidos não eram praticáveis, não eram recomendáveis, seguramente, e, portanto, houve também recuso a esse nível, houve reformulações, e tudo aquilo que agora se nos oferece, apesar de tudo, oferece-nos muito mais razoável. Há coisas difíceis, enfim, das mais recentemente chegadas, e teria sido útil orientações há mais tempo, mas compreende-se também mas convenhamos, é a única que efetivamente chegou agora de uma forma muito mais recente, que é a parte da educação física, das atividades referentes à educação física. As outras já as tínhamos na nossa posse e, portanto, já nos dão alguns elementos orientadores. E vamos estar por certos. Estas orientações são exatamente orientações, são recomendações, há componentes normativas que temos efetivamente de seguir, mas há toda uma lógica de adaptação das instituições que têm que ser levadas a cabo na própria lógica de adaptação de cada uma das escolas, das instituições. Nesta situação, ela gerou também, curiosamente, uma proximidade muito grande dos pais à escola e do conhecimento que os pais têm agora do que é o desafio profissional dos professores e dos diretores de escola e de como tudo isto funciona. Há um maior conhecimento mútuo agora. Com alguns apontamentos de graça também, porque obviamente, quer naquela altura, enfim, todos nós temos histórias múltiplas para contar daquele período e destes agora.
Ontem encontrava-me com os pais que diziam assim: finalmente diretor, agora pronto, já deixo de ser professor, finalmente deixei de ser professor. Outros que diziam em junho, julho, assim: ouçam, eu agora é que vos dou valor, não é? Enfim, são apontamentos de graça, mas que são apontamentos que de facto apontam para essa valorização dos pais. Não se pode esconder duas coisas, eu acho. Eu sempre disse, ou melhor, sempre pensei, não é sempre disse, é irrelevante o que eu digo, mas sempre pensei que, de facto, aquele momento de confinamento em que nós estávamos de trabalho, e acho que tivemos a ocasião de partilhá-lo aqui naquela altura, podia ser um momento extremamente importante para a consolidação das relações entre escolas e pais. E apesar da crise brutal e da crise que assolou, e ainda assola, algumas famílias, o facto de nós estarmos próximos a essas famílias, as escolas católicas estiveram de que forma? Pessoal, espiritualmente, materialmente, eu diria materialissimamente, e a consolidar as nossas relações de escola e famílias. E, de facto, não há mínima dúvida que foi isso que aconteceu. Saímos de relações fortes, consolidadas, de confiança também, com componentes tensionais, como é evidente, porque as expectativas dos pais também são muito elevadas, às vezes nem sempre as nossas e os pais estão no mesmo alinhamento, e há aquele sentimento que eu partilhava, de insegurança e ruído, que muitas das vezes faz os pais assumirem essas suas preocupações de uma forma mais agitada, digamos assim, e obviamente depois é preciso esclarecê-las, acompanhá-las, mas acho que saiu de facto reforçada. Claro. Para terminarmos, estas regras todas não põem em causa a qualidade da aprendizagem? Vamos lá ver, eu acho que nós temos que ter claríssimo que isto não é a mesma coisa. E se não é a mesma coisa no modo, não pode ser a mesma coisa no fim. Agora, todos temos, quando dizíamos o ensino à distância, não se pode estimar que aquele ensino à distância tivesse efetivamente os mesmos reais resultados que o ensino presencial tinha. Não tem. Adaptamos, formulamos, reformulamos objetivos, tudo bem. Mas temos que ter essa consciência. Também nesta é uma experiência que nós vamos fazer. Eu creio que muito mais diluída. Basta ver na exercitação dos instrumentos, das expressões artísticas, concretamente musicais, da educação física. Há adaptações naturalíssimas. Portanto, é natural também que, obviamente, os fins a que se chegam sejam diferentes. Nas restantes aprendizagens há adaptações, não são tão elevada monta, mas eu acho que nós devemos ter o engenho, a alegria, o comunicado do Sr. D. António Mateiro, como Presidente da Comissão Episcopal de Educação Cristã, foi muito expressivo esse nível, foi registar esse empenho e essa alegria, esse engenho, dizia ele, bonito, esse engenho e alegria que nós, escolas, educadores cristãos, escolas católicas, tivemos nesse processo, e devemos ter o engenho e a mesma alegria, ademais neste reencontro com eles, para adaptar isso e, portanto, termos de chegar àquilo que são os nossos compromissos educativos com os nossos miúdos. Muito bem, Fernando Magalhães, muito obrigado por ter estado aqui. Obrigado nestes dias que são de tão grande azáfama. Mas já voltar para lá, a correr. Exatamente. Muito obrigado. Um abraço.